Você está vendo aí, minha amiga, meu amigo, um semi-analfabeto e uma professora. Não importa. Quando a pessoa ela manifesta a fé que o Espírito Santo desperta no seu entendimento, através da palavra, ela obedece à voz dessa fé e ela vem ao altar, não importa, o iletrado, o inculto, o semi-analfabeto, a condição dele é a mesma de uma professora. Aqui, ó. Aqui está Cláudio, que era membro da Igreja Universal da Santa Cruz, do Reino de Deus, da Igreja Universal da Santa Cruz, daqui de Salvador. Ele, os pastores da Universal, botou na cabeça dele que ele tinha que ficar rico. O que aconteceu? Ele fez tanto voto, não ficou rico, perdeu o juízo, e ninguém da igreja vem aqui visitar para saber como é que ele está. Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor ao próximo? Não existe amor ao próximo. Não existe. Porque a igreja diz que é a igreja de Deus. Cadê a igreja de Deus que não tem amor ao próximo? Que depois que ele perdeu o juízo, ficou doido, ninguém vem aqui visitar ele não. Ninguém vem aqui dar uma ajuda a ele. Ele está precisando se aposentar, se encostar, que ele não tem mais juízo. Mas ninguém vem aqui. A igreja de um intelectual. E quantos que agora nos acompanham, iletrados, incultos, analfabetos, semi-analfabetos, intelectuais, pessoas com formação acadêmica, que também, a exemplo do outro, não tem nenhuma perspectiva de vida, a exemplo dessa professora, que trabalhava, se esmerava, sacrificava e a vida não mudava. Então você também pode mudar essa situação, a história da sua vida, seja ela qual for. Ainda que você olhe para frente e diga assim, não tem mais jeito, o altar está aí e nós estamos apresentando provas. O depoimento de antigos fiéis reforçou as acusações contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele são réus em processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo foi aberto aqui no Fórum Criminal em São Paulo. O juiz aceitou a denúncia, que também aponta enriquecimento pessoal às custas da exploração da fé. Simone sempre deu o que pôde para a igreja, mas foi numa campanha de arrecadação chamada Fogueira Santa de Israel que ela perdeu o controle das doações, pressionada pelo discurso do pastor. Você tem que pegar e fazer essa Fogueira Santa de Israel, se você quer realmente mudar a sua vida. Só que no valor, que o certo que seria você fazer, é no valor alto, não entrar no baixo, não. Simone só entregou as economias de R$3 mil depois de um acordo. Ele falou, se caso meu esposo não aceitasse, ele devolveria. O marido também frequentava a igreja, só que achou a bênção cara demais. Para receber uma bênção, acho que não precisa do pastor convencer a pessoa a fornecer tanto dinheiro. Simone não viu mais o dinheiro da Fogueira Santa e deu queixa na polícia, mas o pastor não se importou. Faz o que você quiser, a igreja é rica e pode pagar quantos advogados quiser. Durante 9 anos, Dona Maria Pinho cruzou São Paulo fazendo doações nos templos da Universal. A costureira bem-sucedida entregou tudo o que tinha. A renda, um imóvel neste prédio e até o apartamento onde morava, no centro de São Paulo. De repente me vi na rua, que eu não tinha nem o que comer. Eu ia no mercado, tinha aquelas moças fazendo demonstração, né? E ali era aqueles pouquinho que eu provava, ali era meu almoço. As doações são livres, mas neste caso a Universal foi condenada a devolver parte do dinheiro. A decisão judicial explica. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador. Pelas contas de Dona Maria, ela deu mais de R$100 mil à igreja, mas conseguiu provar apenas a doação de R$10 mil em cheque. É muito difícil para o advogado ou para o fiel que fez a doação para a igreja conseguir provar essa doação. E o porquê disso? Porque quando o fiel faz a sua contribuição, ele não tem qualquer recibo. Também foi uma doação em cheque, que deu a Dona Dulce uma vitória na justiça. Ela conseguiu reaver parte do que o filho Edson entregou para a igreja quando trabalhava como vigia. Ele não tirava dinheiro para comprar uma bala.
Então o dinheiro era todo lá para a igreja. Aí a gota d'água mesmo foi quando ele começou a dar os vale transporte, ticket de refeição e andar a pé. Edson se aposentou por invalidez. Na Universal ele não conseguiu a cura que buscava para a doença psiquiátrica. Eles falavam o seguinte, que para a gente ser abençoado, tinha que dar. Para ser abençoado, tinha que dar dinheiro. A única recompensa que Edson recebeu por R$60 mil em doações foi um diploma de colaborador, assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a única coisa que eles diziam é que usava o dinheiro na obra de Deus. Mas a promotoria apurou que as doações dos fiéis da Igreja Universal eram desviadas para empresas particulares dos acusados, o que foi denunciado como lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, o problema não está no ato de doar, mas no destino das doações. O dinheiro deve ser usado para a manutenção dos cultos e para assistência aos necessitados. É por esse motivo que igrejas não pagam impostos, seja qual for a religião. É para que as doações beneficiem exclusivamente a própria igreja e suas obras sociais. Entre os muitos bens comprados pela Universal com o dinheiro dos fiéis, está esta mansão nas montanhas do interior de São Paulo. São 13 mil metros de terreno, 12 suítes e elevador panorâmico, e mais casas de hóspedes e quadra de esportes. A propriedade de R$10 milhões entrou para o roteiro turístico de Campos do Jordão. No trenzinho cheio, a guia informa aos visitantes o que a cidade inteira sabe. Quem é o dono de fato desta maravilha da serra. E o chalé que tem no alto lá em cima pertence ao bispo Edir Macedo. Reais, o altar é o lugar onde os pequenos se tornam grandes. E aqueles que têm fama de grande, mas estão amarrados, são grandes, se tornam grandes de fato. O altar é a ponte que une você, de onde você está até onde você quer chegar. Que as suas forças, o seu estudo, o seu dinheiro, nada, nenhum dos seus recursos conseguiu fazer você chegar onde você quer. Seja a cura, a restauração do seu casamento, seja a paz que você busca com tanta força em tudo deste mundo. Você já viajou o mundo, você já gastou tanto dinheiro tentando encontrar um pouquinho de paz e você não encontrou. O altar é o que liga você entre onde você está aonde você quer chegar. Mas isso acontece quando o rapaz, da maneira que o rapaz falou, ele disse, eu entrei dentro do envelope, eu fui junto. E ir junto é ir com tudo, com o que você é, com o que você pretende ser, com o que você tem, com o que você pretende ter. Há quem pergunte assim, mas por que eu tenho que colocar um valor econômico no envelope? É simples. O dinheiro, ele representa a nossa sobrevivência. Você vive sem marido, você vive sem mulher, você vive sem filho, você vive sem família, mas você não vive sem dinheiro. O dinheiro representa a nossa sobrevivência. E essa sobrevivência colocada dentro do envelope vai representar a sua vida no altar. Aí acontece o que nós estamos vendo, temos visto de testemunho. Gente, eu quero dar um aviso rapidinho para vocês. É o seguinte, eu quero falar para vocês que vivem sendo escravizados por essas igrejas, por essas campanhas, por esses jejuns intermináveis, essas campanhas, esses propósitos, esses envelopes, pastores que vendem o suor, eles estão vendendo agora o Espírito Santo. Depende de quanto você vai colocar dentro do envelope, é a quantidade do Espírito Santo que vocês vão receber. Gente, Deus não está nisso, Deus não está nisso. Corre desses lugares, corre desses lugares. São sinagogas de Satanás, não é igreja. Lá pode ter o nome de Deus, mas Deus não está lá.
Eu garanto para vocês, pela Bíblia, leia a Bíblia que vocês vão ver que Deus não está nessas campanhas, nesses propósitos. Esses testemunhos que eles dão aí é falso. Essas pessoas são pagas. Essas cadeiras de roda que são levantadas, essas pessoas que viram megas empresários da noite pro dia, que não tinha nada, devia milhões e milhões, estava na sarjeta e de repente fica rico. Corra desse povo, é mentira, eles são pagos, são pessoas pagas. Eu conheço pessoas que são pagas para dar falsos testemunhos. Por quê? Porque o testemunho é a isca, essa isca que pega todos, porque quem que não está passando por problema? É só passar por um problema e eles pegam e colocam lá a isca lá e você pega e fala, poxa, se ele estava com esse problema até maior do que o meu e de repente ele solucionou o problema dele, eu posso pegar e resolver o meu também, vou fazer. Ele só fez isso, pegou tudo e deu para lá, pegou sua casa, pegou isso, pegou aquilo e deu, mas depois deu 3 vezes, 3 isso, 3 aquilo, então eu vou fazer, pegou um envelope, ele deu vale transporte, ele deu vale alimentação, ele deu tudo, então eu vou fazer também, e corre, vai lá e faz, só que é isca. Essas pessoas, se vocês encontrarem por aí, vocês vão ver elas doentes, drogadas, com a família toda derrotada, com as famílias sendo escravizadas, separadas, toda derrotada, doentes, perturbadas, vocês andando por aí pela rua cheio de espíritos, né? Todas que foram lá, seu estado estava ruim, ficou pior. E eles compram esses testemunhos, botam um terno, pintam o cabelo, dá um banho, faz uma barba, faz isso, dá uma maquiagem, dá isso e daquilo, e compra esses testemunhos. Ainda botam em outras redes, eles não botam na rede deles não, fica faturando as redes dos outros ainda. Isso é um absurdo, para com isso, gente. Eu vou falar para vocês, leia a Bíblia. Deus não se agrada disso, Deus não é isso, e Deus não quer isso, nem de mim e nem de você. Campanhas, propósitos, dinheiro para esses pastores, diga não, não, propósito, campanhas, não.